Olá, boa tarde a todos. Me chamo Leonardo Macedo. Eu sou diretor de produção da empresa Ocre. Eu vou iniciar nossa apresentação aqui hoje, primeiramente indicando os integrantes da nossa empresa. Começando pelo nosso diretor executivo e financeiro, que é o Cauê Santos. Nós também temos o Gabriel Gural, que é o nosso diretor de marketing, e o Matheus Eige, que é o nosso diretor de vendas. Primeiramente, eu queria falar um pouco a respeito das normas do nosso trabalho, né? Como foi realizado essas 9 semanas. Desde o início a gente sempre teve um contato muito forte por sermos, além de sócios, amigos. Então sempre foi possível realizar encontros, claro, encontros online devido ao momento que estamos vivendo, mas sempre foi possível realizar encontros, normalmente num dia específico que nós pudermos ficar conversando por um bom tempo para esse dia de decisões de todas as áreas. Então tudo sempre foi aprovado por todo mundo, nunca foi feito uma decisão sem o consenso de um integrante, né? Apesar de uma vez ou outra algum estar compromissado, ele sempre foi consultado para tomar a decisão. Nosso posicionamento estratégico sempre foi investir em produtos e serviços novos, que dessa forma a gente, com bons preços, sempre foi possível agradar os clientes, e a gente também conseguiu manter uma boa relação com eles desde o início, né, do nosso trabalho. Nos primeiros anos a gente teve alguns problemas, perdemos com eles desde o início, né, do nosso trabalho. Nos primeiros anos a gente teve alguns problemas, perdemos alguns clientes, mas a gente conseguiu recuperar e manter até o fim. Nossa missão, né, foi sempre buscar inovação nos produtos, sempre oferecer um serviço especializado e essencial, e sempre visando o compromisso ético e transparente com os clientes. Visão foi ser uma referência na prestação de serviços de telecomunicações, tecnologia e informação, e se destacar por ter esse bom relacionamento e de longa duração com clientes e com fornecedores, que também são muito importantes, né, para o sucesso financeiro da nossa empresa. Falando um pouco por cima do resultado no processo de IPO, né, que foi quando a gente conseguiu colocar a empresa com capital, foi que a gente poder mudar um pouco o pensamento da empresa e focar um pouco mais em lucro e, consequentemente, no lucro por ação. Nossa empresa foi colocada no mercado de ações e logo no primeiro ano a gente obteve números que demonstravam que a nossa empresa estava sim em ascensão e que seria a melhor oportunidade dentre todos os concorrentes para se investir. Nosso ROE, que é o retorno sobre o patrimônio, foi o maior, chegou a cerca de mais de 220%. O preço por ação também apresentou um aumento constante. Isso nos prova e nos gera uma boa perspectiva para que surjam potenciais investidores e novos sócios na Ocre. Boa noite, eu vou falar sobre as informações de mercado da nossa empresa, no qual se tem a receita de venda, as cotas de mercado e também estratégias adotadas pela empresa. Bom, durante o ano 1 e 3, a gente obteve uma estratégia errada de preço, no qual a gente tinha um preço muito caro por umas funções com poucas funções. Porém, a partir do ano 4, a gente mudou essa estratégia e voltou para o que era a nossa missão, que era ter o produto com maior custo-benefício do mercado em relação à função e preço. E isso se deu bem, em vista que a nossa receita de vendas aumentou 5 vezes do ano 3 para o ano 4. E a gente obteve o ápice dessa receita no ano 6, que foi 2,3 milhares de dólares. A partir daí, então, a gente se obteve como um desafio focar mais nas funções e aumentar como a empresa mais tecnológica do mercado. Bom, isso a gente conseguiu, a gente teve mais funções em quase todos os celulares que a gente produziu do que qualquer outro concorrente, mas a gente teve que aumentar o preço de mercado, porque nosso custo aumentou, investimento em TI e, consequentemente, o preço final aumentou. Isso acabou ocasionando uma queda nas receitas de vendas, que não foi algo tão drástico, mas que afetou negativamente a nossa empresa. Bom, em relação às cotas de mercado, a gente teve nosso auge na sexta rodada, no qual foi aplicada a nossa margem total do mercado. Nossa cota foi de 8,38% do mercado, tendo destaque para o Mercosul, onde obtivemos 10,81% do mercado total. Já na última rodada, como eu comentei anteriormente,
devido a algumas decisões também que a gente cometeu erradamente em aumentar o número de funções, investir mais em P&D e, consequentemente, a gente teve que aumentar um pouco o valor dos nossos produtos, mantendo o produto com maior tecnologia no mercado, porém com um preço não tão acessível. Com isso acabou diminuindo nossas vendas e a gente acabou finalizando as cotas de mercado com 3% das cotas totais, exatamente o número aqui, 3,25% das cotas do mercado total. Vamos falar agora sobre a informação da produção, a nossa estratégia que a gente utilizou na produção e terceirização. No primeiro e no segundo ano, concluímos que a melhor estratégia seria investir na construção de novas plantas com a intenção de diminuir a terceirização e tentar otimizar os recursos da nossa própria indústria. Obtivemos um baque com a decisão que tomamos, não só em questão da produção, mas também em outros aspectos dentro da Ocre, no terceiro ano. Com os números desfavoráveis para nossa empresa, nós organizamos tomar uma melhor decisão para cada coisa. Para o quarto ano, e como já tínhamos um número considerável de plantas, não utilizamos da terceirização a fim de aproveitar o máximo da nossa capacidade interna. Isso ajudou a recuperar espaço no mercado global. Falar um pouco agora dos recursos humanos. A empresa trabalha com a mentalidade que quanto menos rotatividade de funcionários, melhor. Recrutamentos serão feitos para acrescentar mão de obra qualificada em alguns setores que podem ficar com deficiência em caso de crescimento desenfreado da empresa. No primeiro e no segundo ano, concluímos que a melhor estratégia seria investir na construção de novas plantas com a intenção de diminuir a terceirização e tentar otimizar os recursos nas nossas próprias indústrias. Tivemos um baque de novo com as decisões que tomamos, não só em questão da produção, mas também com os aspectos dentro da Ocre no terceiro ano. Com os números favoráveis para a nossa empresa, nós organizamos para tomar a melhor decisão de cada coisa para o quarto ano. E como já tínhamos um número considerável de plantas, não utilizamos da terceirização a fim de aproveitar o máximo da nossa capacidade interna. Isso ajudou a recuperar espaço no mercado global. No quinto ano, com o aumento das vendas, aumentamos a nossa produção. No sexto ano, continuamos aumentando a nossa produção e pela primeira vez utilizamos um pequeno índice de fábricas e aumentamos em 200% a fabricação terceirizada, algo que veio a ser negativo futuramente. No oitavo ano, com nossas vendas abaixaram, paramos com a produção terceirizada e voltamos a produzir apenas em nossas fábricas. Com isso, a empresa ainda continua com a mentalidade, trabalhando com a mesma mentalidade. Quanto menos rotatividade de funcionários, melhor. Recrutamentos serão feitos para acrescentar mão de obra qualificada em alguns setores que podem ficar com deficiência em caso de crescimento desenfreado da empresa. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre as informações financeiras da empresa. Eu vou começar pela margem bruta. Mostra o quanto você ganha em cada venda, considerando gastos para produzir e vender o serviço ou a mercadoria. No primeiro ano, a nossa margem bruta era de 56%, que foi o ano que a gente assumiu a empresa. Já no quarto ano, a margem bruta baixou para 43%. Vimos que tínhamos tomado algumas decisões erradas e tentamos corrigir. E no oitavo ano, fechamos com 50%. Conseguimos elevar esse nível depois de uma má gestão que aconteceu durante os anos. O EBITDA da empresa aponta a geração operacional em caixa do negócio, antes da depreciação, da amortização e dos tributos. No primeiro ano tivemos 46%, no terceiro ano tivemos um EBITDA de menos 160%, o que foi corrigido já com decisões do quarto ano, como eu falei, má decisões ao longo da empresa, dos anos que tivemos no comando da empresa. Aumentamos a porcentagem para 34%. A porcentagem continuou aumentando no quinto e no sexto ano, mas no sétimo ano tivemos números um pouquinho abaixo e conseguimos fechar o oitavo ano com EBITDA de 35%. O EPS da empresa, que seria a rentabilidade de uma organização em suas ações disponíveis, começamos o primeiro ano com 13%, no quarto ano fechamos com menos 4% e conseguimos recuperar essa taxa, fechando com 0,06% no oitavo ano. O ROI, que é o capital próprio que a organização acumulou e utiliza para se manter em atividade, ou o retorno sobre o patrimônio líquido, no primeiro ano tínhamos 47%, no quarto ano chegamos a bater menos 303%, e no oitavo ano conseguimos recuperar
e batemos 0,20%. Não é uma margem boa, mas fechamos positivo. O ROCE serve para determinar o nível de eficiência de uma companhia na aplicação do capital nela investido. No primeiro ano tivemos 38%, no quarto ano conseguimos fechar em 11% e no oitavo fechamos em 9,58%. Como eu disse, o sétimo ano foi um ano muito ruim para a empresa e conseguimos elevar ainda os números para 9,58%. Já olhando o balanço patrimonial, podemos observar que, assim como nos outros indicadores, o ativo da empresa estava indo bem até o sétimo ano. Se formos fazer uma análise, podemos ver que no sétimo ano foi um dos piores, como eu já tinha falado, para a empresa. Os seus números não foram tão baixos como em outros anos, antes do quarto ano, mas a empresa estava num crescimento e acabou tendo uma queda no sétimo ano. A diretoria, logo percebemos, na verdade, que nesse ano tomamos decisões erradas, como eu já tinha falado, e imediatamente consertamos, para que no oitavo ano a empresa vimos que melhorou e conseguimos fechar não tão vermelho.